Eu acredito que a obra do Hayek talvez seja uma das espinhas dorsais do que as pessoas gostam de chamar de neoliberalismo. Ela é muito mais abrangente, sofisticada do que a média dos pensadores associados ao neoliberalismo. E, embora a linha de frente seja o von Mises, né, a linha de frente, ali, o pelotão da frente é o von Mises, Friedman, eu acredito que a retaguarda, na verdade, é o pensamento que emana da obra do Hayek. Você já deve ter percebido um conjunto de diferenças muito salientes entre a posição do von Mises e a do Hayek. O von Mises fica insistindo no caráter intencional da ação humana e da racionalidade inerente a essa. Como vocês viram, ele fica numa posição bastante distinta do seu antigo mestre. Na verdade, a grande conexão entre o von Mises e o Hayek é o que emana do debate sobre o cálculo socialista. Né? Na verdade, o Hayek tira apenas isso e sofistica do von Mises o problema. Como é que o Hayek vai pensar a ação humana? E a partir daqui a gente vai discutindo. Veja, eu acredito que o que tem garantido a perenidade do pensamento do Hayek, goste dele ou não, a divisão entre natural e artificial, que é comum no pensamento cartesiano e associado à modernidade. Veja, o que ele vai dizer? Primeira coisa, o homem precisa ser ensinado. Do contrário, as suas ações espontâneas, né, não produziriam a sociedade. Agora, o que ele chama de ensinado? O homem entra na sociedade imitando seus pais, imitando os demais seres humanos, e com isso ele vai adquirindo hábitos. Estes hábitos, né, uma vez adquiridos, então o que ele vai dizer? Por isso que chama a razão superestimada. A razão e a racionalidade é uma derivação dos hábitos. Não existe uma razão ex ante. Então o homem entra no mundo adquirindo hábitos que são em grande medida inconscientes e que vão sendo formalizados, mas nunca absolutamente formalizados. Ele não está dentro daqueles estruturalismos mais radicais e nem o seu oposto, que as pessoas têm decisões claras sobre o que elas querem fazer. Esses hábitos, então, eles vão guiando as racionalizações. Fica parecendo que os instintos são naturais. Eles, olha, isso está na base, né, que nutre o debate hoje. Natural, instintivo, ciências naturais. Artificial, propositivo, livre-arbítrio. Um dualismo metodológico cru induz a gente a chegar a esse erro. O que ele vai querer dizer é o seguinte, olha, na verdade a ação humana está exatamente no meio desses dois extremos. Ela não é natural. Com certeza ela não é natural, pelo que ele vai chamar de seleção cultural. Mas ela também não é artificial no sentido do quê? De uma racionalidade que paira acima do mundo. Ela é exatamente uma linha média. E ele tira isso de forma direta do Hume, combinado com Adam Ferguson. É aquela ideia típica, né, do iluminismo escocês, que a sociedade é constitutiva. Não faz sentido pensar, por exemplo, como Hobbes, que existe uma fase pré-social e uma fase social, em que você precisa de um contrato, alguma coisa. A sociedade aparece por emergência e ela é constitutiva. Ela vai constituir as suas formas de sociabilidade. Então, os constrangimentos físicos, não é? E as pulsões animais, e uma base que nós poderemos chamar exageradamente de artificial, que seria a dimensão baseada na escolha. O que caracteriza, então, a ação humana é que ela é parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Por isso que a razão é intrinsecamente limitada. Ele consegue achar uma posição intermediária, né, numa coisa que eu já fiz referência, que é o grande debate do século XIX para o XX, do que devem ser as ciências sociais. Havia duas posições em jogo. Por exemplo, para quem conhece sociologia, havia a posição do Durkheim e havia posições no outro ponto. O que a linha seguida pelo Durkheim vai insistir? Uma ciência social só pode ser digna desse nome se ela delinear as estruturas invariantes que sustentam as nossas escolhas racionais. Porque as escolhas racionais, elas são volúveis, né? Você só pode ter um conhecimento estatístico dentro
das escolhas racionais. Então, a ciência social deveria trabalhar com essas macroestruturas. E uma ciência social aplicada seria o quê? A dimensão das escolhas restringidas por essas estruturas. Aí ela seria estatística. A outra variante das ações humanas. Por isso você pode definir a economia como uma ciência da escolha entre diversos fins, né, com meios alternativos, de forma mais sofisticada, o aspecto econômico da vida humana, ou seja, todo aquele comportamento afetado pela escassez. Esse era o debate. Essa saída que o Hayek encontrou é muito interessante do ponto de vista, foi muito frutífera, porque permitiu a ele deslocar a questão para os tipos de ordem. Isso só fica perfeitamente claro no fim dos anos 60 na cabeça dele, mas já aparece antes, né, nos textos dos anos 40. Então, esse que acho que é o ponto interessante da visão dele. Ele diz, olha, para resumir o que eu falei até aqui, o pensamento moderno foi pego numa armadilha. Fica parecendo que ou tudo emana de um traço humano, seja positivo ou negativo, o homem é egoísta. Se ele é egoísta, ele só vai se comportar bem se a sociedade transformar esses impulsos egoístas. Então, no fundo, é isso, né? A armadilha. Você dá uma definição essencialista sobre o homem e diz que a sociedade é artificial em que sentido? Ela vai corrigir essa deficiência. E aí o debate fica torto, porque fica parecendo natural é inconsciente, artificial é produto de um desígnio deliberado. E como a pessoa vai antropomorfizar o mundo, ela vai achar que tudo que é complexo só pode ser complexo porque teve um criador por detrás. E aí é a grande confusão. Na verdade, esse que acho que é o ponto, digamos assim, nodal da perspectiva do Hayek. Uma concepção muito sofisticada do que seria a ação humana e que vai colocar para a gente aqui limites para a razão. Se isso é liberalismo ou conservadorismo é o que nós vamos discutir hoje, porque esse é o debate sobre ele. Então, eu queria abrir por aí, e aí a gente vai discutindo, e à medida em que nós formos conversando aqui, eu vou entrando nas outras dimensões do argumento dele, como, por exemplo, a tensão entre o que ele vai chamar de sociedades tribais ou microsociedades e a grande sociedade. Isso é um ponto fundamental também na visão dele. Depois que ele publicou a Constituição da Liberdade, nos anos 60, ele fez um apêndice, onde ele vai dizer por que ele não é conservador. Porque o pessoal, já naquela obra, o pessoal já fazia esse ataque que você está fazendo. Eu acho que ele é predominantemente conservador. Mas existe um liberalismo conservador, nós vimos com Tocqueville. Inclusive, há muitos pontos de aproximação. É possível ser liberal e conservador. Qual que é a defesa que ele faz em causa própria? Que eu acho que é uma defesa bastante mambembe. Ele descaracteriza o pensamento conservador moderno, que é aquele que aceita a mudança. Ele diz, olha, o conservador é um cara, na verdade, avesso à mudança. Eu já acho que a mudança é inevitável. E que uma sociedade, a grande sociedade, tem um motor da mudança, que é a transformação econômica. Esse motor da mudança tem que ser aprisionado numa estrutura legal para não gerar o quê? Destruição. É aí o império da lei. As regras do jogo têm que ser claras. Mas esse motor transforma. E não necessariamente é ruim essa transformação. Num certo sentido, ele tem uma visão positiva sobre o futuro. Esse que é o paradoxo. Nesse texto mesmo que vocês leram, ele detona as perspectivas do cara da malthusiana. Ele diz, olha, na verdade nós temos a possibilidade de crescer. A população pode aumentar, isso não tem problema nenhum. Então ele vai se defender nessa linha. Eu acho uma defesa mambembe, como eu já adiantei, porque por dois motivos. O primeiro é que ele descaracteriza o pensamento conservador moderno. Se você comparar ele com o Olavo de Carvalho, essas figuras exóticas, de fato, aí tá certo. Agora, se você pegar os conservadores que acham que tem mudança mesmo, e a questão é preservar o máximo possível e regenerar, aí ele está no campo do conservadorismo. Agora, eu acho que a principal crítica, e aí a gente pode conversar sobre isso, tem indivíduo no argumento dele ou não? Ele está discutindo tipos de ordem, com duas tipologias, né? Ordens com propósito, criadas por humanos, ou computadores, se você quiser, e ordens espontâneas. Ele está trabalhando com tipos de ordem.
Mas veja como é que ele aborda a questão do indivíduo. Ele aborda a questão do indivíduo na linha da antropologia estrutural e daquela distinção entre comunidade e sociedade. Toda grande sociedade, toda macro-sociedade vai ter o problema do indivíduo, do estranhamento, porque elas são anônimas. O ponto dele é o seguinte, ele está trabalhando com a ideia de ordem, mas ele está opondo lógicas tribais com lógicas anônimas. Essa que é a oposição. Ele vai dizer o seguinte, veja, o que caracteriza uma comunidade no sentido sociológico do termo? Todo mundo se conhece. Não há uma dimensão da anonimidade. Portanto, é impossível pensar numa esfera privada na linha do Benjamin Constant que nós discutimos. Não faz sentido pensar numa esfera privada, porque a noção de pertença é mais importante do que qualquer outra. E a pertença é no umbral da comunidade. É a comunidade contra o estranho. Tudo que é estranho, tudo que é não familiar. Então lá, óbvio que vai ter individuação. Vai ter pessoas, entendeu? Que têm nomes, características. Mas elas não se estranham por quê? Por conta da natureza dessa conexão. Se a sociedade fica complexa, esse caráter íntimo é perdido. A ordem complexa é uma ordem com elevado grau de anonimidade. Então a questão está aí. Ele está trabalhando a rigor com tipos de ordem. E está trabalhando sempre com a oposição entre comunidades e grandes sociedades ou sociedades estendidas. Isso aqui, que na verdade é que está na base. Os hábitos são diferentes e o aprendizado dos hábitos são diferentes se você está numa comunidade ou numa sociedade. É isso que irrita os anarcocapitalistas. Aquele indivíduo que está na cabeça deles, o Hayek está dizendo, esse cara, isso não existe. Olha que maluco. Ele faz isso por ser um individualista metodológico, mas o individualismo metodológico dele, do jeito que ele o define, impede ele conceber o indivíduo atomístico do liberalismo clássico. Entendeu? Quebra um pouco a cabeça, a princípio, né? Não é? Na verdade, o que ele vai querer dizer? O ponto dele é o seguinte, ele está trabalhando também com a metáfora da mão invisível a todo momento. Ele vai dizer, olha, uma ordem complexa só pode ser complexa porque ela economiza conhecimento. Na verdade, as pessoas ficam olhando para a divisão social do trabalho, elas não estão percebendo que, na verdade, a questão é a divisão social do conhecimento. É desse jeito que você olha o comportamento peculiar das grandes sociedades e das pequenas comunidades. Ele tem uma leitura muito precisa da antropologia estrutural. Ele vai dizer, olha, como é que é o conhecimento numa comunidade? Ele preenche a integralidade da vida da pessoa. Né? Foi aquele exemplo que eu dei no fim da nossa conversa anterior. Um caçador, numa sociedade que é estruturada entre agricultura e caça, ele se constitui ao viver. Ele tem um conhecimento tácito que não é passível de abstrações para legar o conhecimento para os outros, mas é um conhecimento abstrato. Quem leu o Direito, Lévi-Strauss, ele deixa isso muito claro. Esses povos fazem abstrações. Óbvio, é impossível pensar sem abstrações. É um preconceito nosso achar que só nós fazemos abstrações. Agora, a transmissão do saber não ocorre por abstrações. Não tem escola, porque você aprende vivendo. Ou seja, é tão impregnado nos hábitos do cara que é quase como uma segunda natureza. Ele é caçador. E a sociedade só vai se formar se na outra ponta tiver o agricultor que tem o mesmo saber que o dele. Mas não tem intercâmbio de saber possível entre essas duas metades. Só complementariedade. Por isso que não aparece o indivíduo, entendeu? O cara se sente... É aquela ideia do artesão. Ele se sente o quê? Dono do seu trabalho. E como sempre vai ser, né, por segmentações de combinação simétrica, um explora o outro, no sentido convencional da exploração. O problema fica sempre o estrangeiro. Então, essa forma de pôr a questão não aparece indivíduo. O indivíduo não é um problema, porque não tem estranhamento. Onde, na verdade, você vai ter que usar conhecimento dos outros, é diferente. Você vai sempre se sentir estranhado. Você vai ter uma percepção de dependência que é diferente. E aí ele vai dizer, veja, esse é o impulso de querer buscar uma ordem onde você não se sinta estranho. Ele mais ou menos está querendo dizer o seguinte, esse é o problema das sociedades complexas. Elas são anônimas e baseadas no estranhamento. E as pessoas acham que tem cura esse estranhamento, mas não tem. O sucesso nesse tipo de ordem é saber o quê?
se comportar de acordo com ela. Então, na verdade, ele vai dizer, olha, a questão, os hábitos vão se sucedendo uns aos outros pela sua eficácia. Uma eficácia que só se revela a posteriori e quase nunca formalizável. Por quê? As sociedades complexas têm essa pressão que você pode imaginar como vindo de fora para dentro. Logo no comecinho do texto, ele diz uma coisa muito engraçada. Por que a gente tem uma síndrome de Rousseau? Eu estou pondo palavras na boca dele. Né? Essa síndrome do Rousseau é porque a gente entra no mundo em relações afetivas pesadas. E a primeira coisa que a mamãe te ensina é, filho, você não pode fazer as coisas que você faz com a mamãe, com o papai, com o estranho. Né? Essa é a primeira lição quando você está soltando a criança para fora. Olha, não acredita no estranho, viu? O titio da rua, cuidado, hein? Olha onde ele põe a mão. É a primeira coisa que você vai ensinar para a criança. Ou seja, você entra no mundo em jogos de sociabilidade primária baseados na afetividade intensa. E aí percebendo que o mundo não é igual a mamãe, né? Que o mundo é injusto, ou pelo menos ele vai te cobrar. Eu acho que esse é o ponto. Você entra nessas redes de afetividade, mas aí ele pode argumentar no sentido contrário. É meio complicado um mundo onde você é amigo de todo mundo. Vocês já tentaram vender coisas para amigo? Primeiro que você não tem coragem de fazer uma barganha muito, né? E vamos supor, você vendeu o celular pro cara. Não quebra. Cara, nunca quebrou. O cara dá uma semana, quebra na mão dele. Você é um anônimo, velho. Você já sumiu, dane-se. Então, o ponto que ele está querendo dizer é esse. Nós vivemos, na verdade, até por duas ordens, né? Uma ordem nas nossas relações afetivas, ligadas à nossa esfera de eleição, por exemplo. Você entra no Adoradores de Caminhonetes Monstro, por exemplo. Cria comunidades fortes, mas você está trabalhando também sempre numa esfera anônima. Mas, do ponto de vista dessas sociedades baseadas em relações de identidade mais forte, o altruísmo é, digamos assim, automático naquelas sociedades, dada o quê? As suas complementariedades, né? E dada esse grau de quê? De pessoalização das relações. Mas ela não é menos complexa que a outra, ela é de ordem diferente. Né? Esse que é o ponto. Elas são ricas, entendeu? Elas têm cosmovisões interessantes. Todo antropólogo que se mergulha nessas comunidades percebe isso. Mas veja, elas são diferentes.